O apresentador José Luiz da Atena tem 4 propostas em estágio mais avançado para se lançar como candidato à Prefeitura de São Paulo. Representantes do PSB, PP, MDB e republicanos o procuraram nas últimas semanas para convencê-lo de que é um candidato competitivo com chances concretas de vencer o pleito este ano. A ideia que mais o agrada é uma chapa com o amigo Márcio França, do PSB, como vice. Além da relação de proximidade, contribui o recall que França tem como ex-governador de São Paulo. Em contra, joga o espectro político mais à esquerda do partido de França, que frustraria um de seus principais conselheiros, o presidente Jair Bolsonaro. O apresentador disse o seguinte, abro aspas, é claro que o Bolsonaro mantém uma posição distinta. Ele sempre foi muito legal comigo, é presidente e é político, mas acho que entenderia. Fecho aspas. Augusto Nunes da Atena já vem há vários anos aí sendo cotado para ser candidato a alguma coisa. Esse é um ano de eleições municipais, está cotado à prefeitura, portanto, na hora de você fazer escolhas para entrar aí no mundo político, pode ser que você acabe indo junto com um aliado de um lado e provocando insatisfação com o antigo aliado do outro, que é o caso aí de Márcio França e Jair Bolsonaro, que teoricamente estão em polos opostos. Márcio França aqui que enfrentou o João Dória, né, acabou perdendo o governo estadual. Diga, Augusto. Eu acho que eu vejo com muito ceticismo a candidatura, não estou me referindo à qualidade dos candidatos, não. Mas as circunstâncias, eu vejo com muito ceticismo a possibilidade de candidaturas como a do Datena, que é um profissional muito competente, gosto dele, e do Huck, Luciano Huck, por exemplo. Por quê? Em política você tem que começar muito cedo. São raros os casos de pessoas que começaram tarde, como o Fernando Henrique Cardoso, que foi candidato pela primeira vez aos 48 anos, sem ter sido candidato a vereador, deputado, tal, se elegeu suplente de senador, depois ele se elegeu senador, depois de ter assumido o cargo em substituição ao Franco Montoro, que se elegeu governador, e acabou presidente da República. Da mesma forma, a Dilma Rousseff não foi candidata a nada e virou presidente da República sem estágios que normalmente se impõem, né, a todos os políticos ao longo da carreira. Esses casos são raros e essas pessoas já se interessavam por política. No Brasil, pelo tipo de campanha que se faz aqui, as pessoas se assustam com a reação dos adversários, descobrem que as prefeituras, no caso da Terra, não têm dinheiro, que vai ter uma vida duríssima e tal, e acabam optando pela continuação do sucesso que fazem na televisão. Não acredito que serão candidatos, tem um dos dois. Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a gente estava aqui falando no intervalo sobre o José Luiz da Atena, apresentador, estar cotado para ser candidato à Prefeitura de São Paulo. E o Augusto estava mencionando o caso do Luciano Huck também, por ser alguém do mundo da comunicação. Então vamos antecipar aqui a nossa pauta 9, que é justamente sobre isso, Augusto. Em entrevista à Folha, o Roberto Freire disse que o apresentador Luciano Huck já existia como agente político quando começou a conversar com o Cidadania, então PPS, em 2017. Disse o presidente do partido que sonha com a candidatura de Huck ao Planalto em 2022. Aspas, ele, Huck, tem mostrado muita capacidade política de se relacionar, de dialogar, está se revelando um bom articulador. Não é um chamariz, não é casuísmo. Luciano é talvez a liderança maior desses movimentos e não é de agora. Ele nos procurou para conversar em 2017. A partir daí surgiu a possibilidade de ele ser candidato. Só que era uma coisa ainda muito embrionária, ele tinha que decidir rapidamente, não deu tempo para a gente organizar isso. Como nós tínhamos essa ideia de integrar os movimentos, foi a faca e o queijo, sopa no mel. Começamos a conversar, fecho aspas. Na entrevista à Folha, Roberto Freire disse ainda achar uma idiotice ver problema no fato de Luciano Huck ter comprado o avião com dinheiro emprestado do BNDES com juros subsidiados. Aspas, o escrutínio para ele só o beneficia. Como ele não tem nenhuma passagem na vida pública, não tem muito o que sofrer. É diferente de ter algum problema e o problema ser esclarecido, como, por exemplo, essa bobagem do negócio do avião.
comprado com o financiamento do BNDES, que é uma idiotice. Quanto mais falar desse falso escândalo, mais facilmente isso vai cair, porque não tem nenhuma substância. Quem comprou o jatinho, né, foi a empresa dele dentro da lei. Não acho que tenha havido problema. Qualquer candidato, qualquer pessoa é passível de enfrentar esse tipo de coisa. Não há nada que vá conter sua popularidade ou impedi-lo de se estruturar politicamente. Fecha o aspas. Então, portanto, tá aí o Roberto Freire e Luciana Verdolim apostando na candidatura do Luciano Huck. Se não deu tempo para se articular para a eleição presidencial de 2018, vencida pelo Jair Bolsonaro contra o Fernando Haddad no segundo turno, essa desculpa de falta de tempo não existe agora. Porque sempre fica no ar, quando esse pessoal se coloca aí no jogo, que é tudo uma jogada de marketing também, para se valorizar, para criar aí uma expectativa positiva que possa até resultar em benefício para os negócios, quando se tratam de empresários, de apresentadores. Você acha que a candidatura do Luciano Huck vai para frente, Luciana? Você acha? Como é que é vista aí em Brasília essa possibilidade? Olha, entre os políticos, mesmo na última eleição presidencial, quando se comentava a possibilidade de Huck ser candidato, o que a gente escutava muito era o seguinte, ele teria que abrir mão de uma carreira consolidada na TV, porque se for candidato, possivelmente não deve retornar no mesmo patamar que ele tinha em caso de uma derrota, e todo mundo perde a eleição. Só não perde a eleição quem não concorreu, é o que se costuma dizer dentro do Congresso Nacional. E uma campanha eleitoral costuma ser muito desleal. Os ataques são realmente muito baixos. Então, assim, é preciso se avaliar com clareza, com cuidado, se compensa ou não esse risco. Os políticos, pelo menos que a gente tem mais acesso aqui em Brasília, eles dizem que, na verdade, eles avaliam que não compensaria para uma pessoa pública como o Huck, com uma carreira consolidada, entrar nessa política. Mas sempre tem aquele desejo, né, do poder, então fica difícil avaliar. Agora, o presidente da República, a gente vê mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, que já era deputado, mas é um cargo muito diferente, ele reclama muito, que hoje ele não pode fazer mais nada. Por diversas vezes ele diz que não reclama, não está reclamando, mas diz que não pode comer um sanduíche, não pode fazer mais o que quer, porque sempre tem questões de segurança, sempre tem questões envolvendo aí protocolo cerimonial. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Os caciques políticos aqui de Brasília avaliam que essa candidatura Huck não sairia do papel. Como não contato com o mundo artístico ali, fica difícil avaliar. Os políticos avaliam que essa candidatura não saia do papel, realmente. Eu acho que as pessoas aqui no Brasil, elas se baseiam em exceções ocorridas em outros países para justificar a tentativa para justificar a disposição de mudar de campo e disputar um cargo político. Exemplo, eles falam, não, mas o Reagan era artista de cinema. Ele era artista de cinema antes de ser governador da Califórnia. E era um homem de ideias. Todo mundo sabia o que ele pensava. Ele tinha um plano de governo que ele executou com sucesso. Então ele era político e não ator, né? Desde muito tempo. Da mesma forma, o pessoal fica dizendo, não, mas o Trump era um empresário, apresentador de televisão. Não, ele era um homem, sim, empresário, tinha programa de televisão, mas era um homem com ideias definidas, né? Ele tinha um programa de governo. Aí eu pergunto, o que pretende fazer com o Brasil o Luciano Huck? Me cite, eu convido a Luciana e o Felipe a citar assim, uma bandeira dele, qual é? Não tem. É a popularidade, mas a popularidade da televisão ela não é transferida mecanicamente para o campo político. Você começa a encontrar gente que te hostiliza, que não gosta, gente pedindo, reclamando porque não foi atendido. A política é complicada. Exige um preparo que essa turma não tem. Não tem. Eu declino desse convite porque não é? Faço a menor ideia de quais são as também, ideias. Nem eu, não sei. Eu vejo algumas poses de bom mocismo aí, mas se quero nada além ser candidato. Pô, para fazer o quê? Tem que explicar. Bom, todo mundo sabia o que o anos Reagan aí pela frente, vamos ver se ele vai assumir aí posições
mais claras, mais objetivas. Diga, Luciana. E não adianta nem falar, é um empresário de sucesso, porque não quer dizer nada chegar aqui em Brasília, ser presidente da República com uma bagagem de meio empresarial, porque a burocracia pública é cheia de regras. Dentro aqui dos ministérios, dentro desse relacionamento com o Congresso Nacional, se você precisa saber o caminho das pedras para ter um relacionamento, no mínimo, amigável. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que não faz parte desse mundo chegar e conseguir fazer um bom governo, porque o Congresso facilita a vida, mas consegue também dificultar todos os projetos, colocar pedra no caminho do presidente, se ele quiser. Então, é um risco aí que precisa também ser levado em consideração. Exatamente, mas financeiramente, é claro que dentro da honestidade, Augusto Nunes, o cargo público, lembrando que o teto constitucional o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 30 e poucos mil reais, é claro que não é atraente para um empresário que fatura muito mais, né? Já não é atraente para mim, né? Porque fica essa militância boçal aí em rede social acusando a gente de querer cargo disso, daquilo que nunca quis, já é absolutamente absurdo, né? Já seria um downgrade tremendo. Você imagina para um empresário bilionário se tornar presidente. Mas aí tem a busca do poder, a ambição, a vaidade, aquela coisa toda. Ou, quem sabe, né, na hipótese benigna para algum desses casos, em algum momento, a vontade de ajudar o país a seguir no rumo certo. Espero que surja alguém com esse tipo de ideal e não apenas com aquela vontade de aparecer. E você tem o Dória, ele não esconde isso de ninguém, que é um homem rico, não precisa do salário, tudo bem. Aí você vai, mas não é o caso, né? Esses casos são raros. Normalmente você precisa ganhar alguma coisa, o salário não compensa.